Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. E começamos mais um Bichos Tagarelas desta quarta-feira, dia 10 de janeiro de 2024. Começando com as manchetes. Aposentados do INSS e estudante terão bilhete a R$200, afirma ministro. Eleição terá consulta popular sobre questões locais das cidades. O dinheiro é o alvo. Metade dos inquéritos nos quartéis desde 2018 apura crimes com motivação financeira. Banco Mundial eleva a previsão para o PIB do Brasil. Sobre caos de violência, Equador decreta conflito armado interno. Planalto avisa ministros do Supremo que Lewandowski irá para a Justiça. As principais manchetes dos jornais do mundo, e Coreia do Sul finalmente proíbe a venda de carne de cachorro. Comentário do nosso enviado especial aos Estados Unidos, Carlos Zaminski, e o comentário de Renato Rossi, o maior especialista brasileiro na indústria automobilística. Bem, vamos começar a trabalhar. Está no ar mais um Bichos Tagarelas. 3 milhões de pessoas terão passagens aéreas a R$200, afirma o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa. Ele falou que o programa Voa Brasil vai disponibilizar passagens a R$200 e será voltado a aposentados do INSS, que ganham até 2 salários mínimos, e estudantes do ProUni. O ministro afirmou que o público equivale a 20 milhões de pessoas, mas a previsão é que cerca de 3 milhões sejam beneficiados inicialmente. Quem voou nos últimos 12 meses, por exemplo, não poderá ter acesso ao programa. Após reunião com o presidente Lula, Filho disse que o Voa Brasil será lançado até o meio de fevereiro, quando serão dados os detalhes para ter acesso ao programa. A ideia é que as passagens estejam disponíveis já no dia do lançamento. O ministro disse que o investimento do governo no programa será o diálogo e que o executivo atua para melhorar o ambiente para o setor em 3 frentes. Uma delas é a redução do preço do querosene da aviação, que, segundo ele, já baixou 19% em 2023. Em dezembro, mês da alta da temporada, quando as passagens dispararam, os presidentes das 3 empresas do setor participaram do evento com Filho para anunciar uma série de esforços. A Azul diz que vai fornecer 10 milhões de assentos por menos de R$800 neste ano, enquanto a Gol estimou 15 milhões de passagens até R$700. A Latam se comprometeu a elevar a oferta de passagens em 10 mil assentos por dia, o que será feito com o aumento da frota. E olha que interessante, pela primeira vez nas eleições municipais, quem votar poderá também responder a uma consulta popular sobre questões de sua cidade. A medida vai permitir, por exemplo, que os cidadãos digam se preferem uma escola ou um posto de saúde em determinado local, ou sobre a adoção de um regramento específico para um município. As questões devem ser aprovadas pelas câmaras municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 dias antes da data das eleições. Neste ano, o primeiro turno vai ocorrer no dia 6 de outubro. A medida regulamentada pela Emenda Constitucional 111, de 28 de setembro de 2021, é apenas uma das novidades das eleições de 2024
em relação à corrida eleitoral de 4 anos antes. As novas regras também diminuem o número de candidatos a vereador. Agora, cada partido ou federação poderá lançar apenas o equivalente ao total de vagas já existentes na Câmara Municipal mais um. Antes, o limite era de 150% a 200% do total de vagas. Em São Paulo, por exemplo, onde os vereadores são 55, o número permitido de candidatos para cada partido para vereadores será de 56. Podcast Bichos Tagarelas. É triste, mas você sabia que ainda existem 3 tribunais militares estaduais no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e também Minas Gerais. E ali são julgados crimes de pequena responsabilidade, crimes que não vão dar em nada. E a produção desses tribunais é inócua, como também do Superior Tribunal Militar. E metade dos inquéritos policiais militares, os famosos IPMs, instaurados nos últimos 5 anos pelas Forças Armadas, foi aberto para apurar suspeitas, olha só, de crimes com motivação financeiras, superando casos que envolvam violência ou desobediência. Dados obtidos pelo jornal Globo via a Lei de Acesso informam que, de 2018 a dezembro de 2023, 7.889 IPMs instaurados na Justiça Militar foram de estelionato. Foi o crime que aparece o maior número de investigações, 1.312, seguido depois de furto, 644, falsificação de documento, 420, apropriação indébita, 325 e falsidade ideológica, 295. Manter tribunais militares para investigar esses crimes de pequena monta, vocês não têm a ideia do custo desses tribunais militares que passam apenas nos estados. O custo é de 70 a 80 milhões por ano cada um desses tribunais. E os objetivos de retirar recursos das Forças Armadas ou de lucrar com desvios de bens militares estão por trás de casos de estelionato, furto e apropriação indébita. Entre os estelionatos apurados em um IPM e que tiveram punição está o de desvio de recursos públicos do Hospital Militar de Recife. Em 2022, 4 oficiais do Exército, sendo 2 coronéis, uma ex-tenente e um capitão da reserva, foram condenados pelo Superior Tribunal Militar pelo crime de estelionato. As penas variaram entre 4 e 6 anos de reclusão. Muito pouco. O prejuízo com as fraudes foi estimado pelo Ministério Público em R$157 mil. É muito pouco para um tribunal que tem um custo elevadíssimo. E o presidente do Equador, Daniel Noboa, de 36 anos, enfrenta sua primeira crise após a fuga do chefe da maior quadrilha criminosa do país da prisão regional de Guayaquil no domingo. Em apenas 48 horas, o governo decretou um estado de exceção, 7 policiais foram sequestrados, tumultos foram registrados em presídios e houve ataques com explosivos nas ruas. Após a fuga do outro líder do narcotráfico e a invasão de um estúdio de TV de universidades e hospitais por homens armados, Noboa emitiu um decreto para declarar conflito armado interno em nível nacional, ordenando às forças militares que neutralizem as organizações criminosas envolvidas com o narcotráfico. Sobre o decreto, o governo se dispõe a reconhecer a existência de um conflito interno armado, no qual caracteriza 22 grupos do crime organizado,
transnacional com organizações terroristas e atores não estatais. Então, para vocês terem ideia aqui, os nossos grupos famosos, né, de narcotráfico são o PCC e o Comando Vermelho. Lá eles têm 22 e essa fuga de domingo do José Adolfo Macias Vilamar, conhecido como Fito, acendeu então a fagulha da crise que se encontra de segurança pública o Equador. A América Latina não anda muito bem com as questões, né, do narcotráfico e da segurança do país. E agora o comentário do nosso enviado especial aos Estados Unidos, Carlos Zaminski. Olá, Ricardo Veg, olá, Fábio Marçal, aqui Carlos Kaminski, diretamente de Orlando, na Flórida. Um dos grandes destaques da mídia norte-americana foi a presença de Donald Trump no Tribunal de Apelações do Distrito de Colômbia, nesta terça-feira. Tribunal esse que parecia inclinado, durante uma audiência, a rejeitar a alegação do ex-presidente Donald Trump de que ele está imune a acusações criminais e que ele teria planejado derrubar os resultados da eleição de 2020. Os advogados de Trump argumentam que os presidentes têm imunidade de serem processados por ações tomadas enquanto estão no cargo, a menos que sejam cassados e condenados. Trump, vale lembrar, foi cassado 2 vezes pela Câmara. A segunda vez durante a insurreição do Capitólio, de 6 de janeiro de 2021, mas não foi condenado pelo Senado em nenhum dos casos. O conselheiro especial Jack Smith, que está processando Trump em conexão com as ações do ex-presidente após a eleição de 2020, argumentou que um ex-presidente não tem imunidade absoluta e que acusações criminais podem ser apresentadas assim que um presidente deixar o cargo, particularmente se as ações não estiverem relacionadas aos seus deveres oficiais. Trump foi indiciado sob acusação de conspirar para obstruir a certificação oficial da vitória eleitoral de Joe Biden e procurar defraudar os americanos de seus votos legítimos. Ele é acusado em 4 crimes federais e se declarou inocente de todas as acusações. A acusação contra Trump de esquemas para recrutar eleitores falsos em estados que Joe Biden teria vencido a eleição e também de pressionar o então vice-presidente Mike Pence a rejeitar a contagem de votos eleitorais em 6 de janeiro de 2021. Atos que Smith argumentou estão muito além dos deveres oficiais de um presidente. Trump sustentou que, como presidente, ele era responsável por garantir uma eleição e ocorre que Donald Trump tem que ter a sua vida decidida até março. Os tribunais têm que decidir porque as primárias começam agora em março. Donald Trump, que já teve no Colorado o seu nome retirado da cédula de votação das primárias, e também no Maine. Cabe agora aos tribunais superiores decidir a permanência ou não do ex-presidente Donald Trump para concorrer
as primárias deste ano e seguir rumo à sua candidatura ao governo norte-americano. É isso aí. Um abraço para todos. Podcast Bichos Tagarelas. E parece que o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, será o novo ministro da Justiça. Ministros do STF foram avisados pelo Palácio do Planalto de que Lewandowski será o novo titular da Justiça, substituindo Dino, que foi também para o Supremo Tribunal Federal, que assumirá em fevereiro uma vaga na corte. O anúncio ainda não foi feito porque Lewandowski pediu um prazo para definir os seus auxiliares na equipe, mas a nomeação deve sair até o final desta semana. A conversa entre o Lula e o Lewandowski ocorreu anteontem no Alvorada, no Palácio Alvorada, e o ministério não será dividido e a segurança pública continuará sobre a alçada do Ministério da Justiça. Internacional. E vamos às manchetes do mundo. New York Times: juízes expressam ceticismo em relação à reivindicação de imunidade de Donald Trump. Washington Post: tornados trazem devastação a partes do Golfo, enquanto tempestades varrem os Estados Unidos. Wall Street Journal: CEO da Boeing disse que a empresa precisa reconhecer o seu erro. Clarim: dólar blue sobe, diferença com a cotação oficial está em 47%. E o comércio do Peru: por conflito no Equador, o Peru declara situação de emergência na fronteira norte do país. O país: Juntos e Podemos testam a estabilidade da legislatura na primeira sessão plenária chave para Sanches. E Financial Times: imposto mínimo global aumentará as receitas para paraísos fiscais, diz a OCDE. E na Espanha, o país volta a exigir hoje o uso obrigatório dos itens em hospitais e centros de saúde por causa da alta do número de casos de Covid. Então, as máscaras voltaram nos hospitais de toda a Espanha. Até o final de 2023, a nação havia registrado cerca de 14 milhões de casos, segundo a OMS. E depois de muita pressão mundial, a Assembleia Nacional da Coreia do Sul aprovou um projeto de lei que proíbe a criação, abate, distribuição e venda de cães para o consumo humano. O projeto de lei, ainda que não vete o consumo, abre caminho para acabar com a prática que caiu em desuso nas últimas décadas. Com apoio bipartidário, a medida foi aprovada por 208 votos favoráveis e 2 abstenções. Agora vai para a sanção presidencial. O apoio à proibição do consumo de carne de cachorro cresceu sobre o governo do presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol, que tem cães e gatos. A primeira-dama, Kim Hee, é uma crítica veemente da prática que era utilizada até hoje, que ainda é utilizada na Coreia do Sul. A aplicação da lei está prevista para começar só em 2027, para que a indústria possa se adaptar. Hoje, a previsão do pagamento de subsídios para auxiliar quem vive do comércio de carne de cachorro a abandonar a prática. Depois do período de transição, quem desrespeitar a lei ficará sujeito a pena de até 2 anos de prisão e o pagamento de multa de até 3 milhões de wons, cerca
de R$110 mil. Conforme estatística do governo divulgado pelas agências de notícias, existem hoje, na Coreia do Sul, 1.150 fazendas de cães, 34 açougues, 219 distribuidores e aproximadamente 1.600 restaurantes que vendem alimentos feitos com carne de cachorro na Coreia do Sul. E o comentário de Renato Rossi, o nosso especialista do bichos tagarelas na indústria automobilística. Rossi é hoje o maior especialista brasileiro. Vamos ao Rossi. Amigos do Bicho Tagarelas, estou aqui de volta. Esse é o primeiro comentário que eu faço no ano de 2024, mas a informação tem que continuar, né? Aliás, vocês sabem que a profissão de jornalista, ela tem só uma definição, né? O hoje para o amanhã. E o ontem serve como uma base do hoje para também prospectar o amanhã. Mas, como tudo prossegue, essa semana eu já entrevistei ao diretor de assuntos corporativos e institucionais de uma das maiores marcas chinesas automobilísticas que está no Brasil, a Great Wall Motors, a GWM. Os chineses têm nomes bem pomposos, né, para suas montadoras, né? A BYD, que está aqui no Brasil também, ela tem um acrônimo de Build Your Dreams, né? Construa seus sonhos através de nós, né? Você sabe que essas frases foram completamente rejeitadas nos mercados primeiro-mundistas e primeiramente na Europa. Os europeus acharam uma cafonalha, um negócio muito brega colocar essas frases na traseira dos carros. Eu também acho. Você não tem que comprar o carro chinês e levar para casa as antigas, bom, eu sou antigo, né? Eu sou do tempo da redação. Aí você leva um texto chinês impresso na lataria do carro, aí não dá certo, né? Já basta o nome do carro e deu, não é? Por exemplo, o BYD, que está vendendo muito no Brasil, é o Dolphin, golfinho, porque a montadora tem inspiração em bichos marítimos, né? Tem o Dolphin, tem o sedã, que é o Seal, que é a foca, e por aí vai, né? Vamos ver quantos bichos eles vão achar. Vai ser difícil, né? Porque os principais animais marinhos já estão em extinção. Eles vão ter que criar algum outro animal aí, o polvo 2, para colocarem no Octopus, que é um bom nome, né? Octopus, que é o polvo, né? Eles podem colocar, quem sabe, numa van, um carro de porte maior. E a Great Wall vai pelo mesmo caminho, né? Ela tem mania, elas colocam nomes estranhos, porque o nome do carro que eu experimentei até essa semana, eu testei, a convite da Great Wall, logicamente. Eu testei o Ora, carro com 4,20 metros de comprimento, um design bem interessante, meio inspirado na Porsche, um carro de linhas suaves, que contrasta, inclusive, isso eu vi no teste, eu senti no teste, as linhas suaves do design, com um comportamento extremamente agressivo, vindo de um motor de 171 HP, o equivalente de 64 kW, isso traduzido para potência em HPs. É um número aproximado, né? Porque uma coisa é uma potência que vem numa corrente contínua elétrica, outra coisa é uma potência que vem medida em dinamômetro, que vem no motor a combustão, com suas partes mecânicas. O motor elétrico é uma caixa que só tem circuitos elétricos. Aliás, na entrevista que eu fiz com o Ricardo Bastos, ele salientou mais uma vez que não está havendo uma grande dificuldade de montagem da fábrica, modificação da fábrica Iracemápolis, que a BYD, a Great Wall, comprou a fábrica que era da Mercedes-Benz e a reformulou o custo de alguns bilhões de reais. E ele falou que não há dificuldade da produção porque o carro elétrico chega a ter 60% menos componentes. Não tem componentes mecânicos, não tem parte de óleos, parte de refrigeração a óleo, não tem bomba disso, bomba daquilo, não tem correntes, não tem ferro com ferro, é só uma caixa fechada
com circuitos elétricos. E aí fica muito fácil produzi-lo, embora as suspensões do carro elétrico, a própria plataforma do carro elétrico, ela é derivada, evidentemente, ela tem toda uma origem nos carros a combustão. Os carros elétricos da China, em geral, eles usam uma suspensão McPherson independente na dianteira e uma suspensão multibraços independente na traseira, que são suspensões usadas em praticamente todas as linhas hoje de carros a combustão fabricados no Ocidente, mas fabricados também na China, né? Porque a China continua, as montadoras, algumas marcas continuam fabricando carros a combustão para o mercado chinês. Mas foi muito legal a entrevista, foi minha primeira entrevista mais substancial de 2024, espero que outras entrevistas substanciais apareçam. Ricardo Bastos é um velho amigo meu, me levou a Tóquio para um simpósio de montadoras, a convite da Toyota. Ele foi durante muitos anos da Toyota, diretor de assuntos corporativos da Toyota, nos conhecemos há muitos anos, e agora eu fico muito feliz de ter o Ricardo Bastos como diretor de assuntos institucionais dessa gigante chinesa. Foi muito esclarecedora a entrevista, porque ele tocou em assuntos muito críticos, como esse imposto de 35%, que, claro, que magoou muito os chineses. Ele falou do mal-estar dentro da Great Wall, principalmente da diretoria chinesa da empresa, que não esperava que o governo brasileiro fosse colocar o imposto de 35% numa montadora que acabou de fazer um investimento que supera 4 bilhões de reais aqui no Brasil, que está gerando milhares de empregos em Iracemápolis, interior de São Paulo. Eles compraram a fábrica que era da Mercedes-Benz, reformularam a fábrica ao custo de 2 ou 3 bilhões, e aí vão ser produzidos com um grande nível de robótica, automação, os carros da Great Wall produzidos no Brasil, que já as primeiras unidades fabricadas no Brasil, e deve ser o Hora, justamente esse hatchback de porte pequeno, o primeiro carro a ser lançado no mercado brasileiro. E serão lançados no segundo semestre de 2014. Ele não precisou, mas ainda no número pequeno de produção. A fábrica da Great Wall em Iracemápolis tem uma capacidade de expansão de produção até 200 mil unidades por ano. Grande rival da Great Wall do Brasil, a BYD, a BYD, que tem um grande sucesso de vendas, que é o hatchback Dolphin, ou Golfinho, vendido a 150 mil. A Great Wall não ficou atrás, botou o Hora também a 150. E aí os dois vão estender para o Brasil a grande batalha que eles travam na China pela liderança em vendas na área de SUVs, principalmente, no mercado chinês, onde a Great Wall está levando vantagem no grande sucesso do Haval que eles têm aqui no Brasil, do Haval GT, do Haval 6, que eu já testei, que é um SUV também de grande qualidade dinâmica, bom carro, sem dúvida nenhuma. E no momento a Great Wall tem dois produtos, tem o Haval e tem o Hora, mas o Ricardo Bastos falou que essa linha será ampliada gradativamente aqui no mercado brasileiro. Só não gostaram da história de 35% de imposto, mas ele disse que esse imposto vai ser assimilado, vai ser pela produção local, e que ele acredita que o governo vai recuar na relação, principalmente com essas montadoras que estão fabricando no Brasil, que começam a produzir no Brasil. Essas devem ser isentas desse imposto. Voltamos no novo podcast aqui do Bichos Tagarelas, um dos melhores tagarelas que tem no Brasil. Até a próxima. Podcast Bichos Tagarelas. Estamos encerrando mais um Bichos Tagarelas. Retornaremos amanhã e sempre nós precisamos, para melhorar o programa, de sua opinião. A sua opinião é fundamental e a sua audiência também. Mas pegue, escreva, mande áudios sobre o que você gostaria de ouvir nos Bichos Tagarelas e o que você acha que é muito chato no Bichos Tagarelas, que nós vamos relevar, né, a sua opinião, que é fundamental para que possamos melhorar o nosso programa. Até amanhã. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal, Ricardo Veg e gente convidada.